Boa noite, está no ar mais um Dr. Cash, o nosso encontro quase que diário aqui no meu canal do YouTube, sempre com grandes convidados, um super time de profissionais que são expert em suas áreas de atuações para trazer com credibilidade e informação para a sua noite. E eu tenho o privilégio de receber aqui pela primeira vez em nossos estúdios, doutora Manuela Bueno, ela que é psicóloga, especialista em desenvolvimento infantil e fundadora da Clínica em Ser em Nova Mutum. Doutora, muito bem-vinda, é um privilégio recebê-la aqui. Sou eu quem agradece, o prazer é todo meu em estar aqui. Acho bem bacana essa oportunidade de que vocês abrem, né, para falar sobre o autismo, sobre desenvolvimento infantil. Esse espaço é bastante importante para a gente que luta pela causa. Ai, bom, é um privilégio receber uma profissional do seu gabarito, né, da sua expertise aqui com a gente. Você que é escritora, né, vai estar lançando um livro aí daqui a uns dias, conta pra gente um Sim. pouquinho. Eu estou com a segunda coautoria, né? Eu já tenho um livro lançado, coautora, né? De um capítulo, que é o das emoções, e esse é o segundo, que é Autismo, Caminho de Conscientização. Ele é um livro que vai ser lançado em 2 volumes já. Uhum. A organização é da Marjorie Jasper. Então, o lançamento acontece dia 6 de junho, em São Paulo. E tem um pré-lançamento que vai acontecer em Santa Catarina, na SIC, que é uma feira literária. Que legal. É, Que privilégio nosso, né? pois Ter é, uma representante aqui tão pertinho de Nova pois Mutum, é. indo lá prestigiar e representar o nosso estado, né? Parabéns, viu, doutora? Obrigada, obrigada. Doutora, conta um pouquinho pra gente. Há quanto tempo você atua na área? A psicologia é sua primeira formação, é sua única formação? E como que nasceu esse seu amor pela clínica multidisciplinar, mais especificamente Sim. pelo autismo? Eu sou psicóloga, é minha única graduação, né? Eu Uhum. sou psicóloga graduada já há 25 anos, Experiente. bastante tempo. Aham. É minha única graduação e nesse Legal. tempo todo estudei muito, né? Uhum. Estou cursando mestrado agora também. E o que aconteceu com relação ao autismo é que, né, durante toda a minha vida profissional, eu trabalhei sim com crianças atípicas, trabalhei em APAE, fui funcionária pública, Uhum. né, pedi exoneração já há algum tempo, mas fui funcionária pública. Porém, quando eu engravidei, uns 6 meses após, 7 meses após o nascimento das minhas crianças, descobrimos a síndrome de West na minha filha, em Sim. uma das minhas crianças. E a síndrome de West ela é uma epilepsia de difícil controle. Assim, conseguimos, né, controlar, curar a síndrome de West, porém, uma das sequelas da síndrome de West é o autismo. Sim. E assim que nós conseguimos o controle das crises convulsivas, porque Beatriz chegou a ter 1.000 crises convulsivas num Meu dia. Deus, doutora. Aham, era bem complicado. Uhum. Qual que é a idade hoje das suas filhas? Hoje eles estão com 9. Eu tive trigêmeos. É, Sério? Gente, que trigêmeos. curiosidade, eu não Pois é, sabia. trigêmeos, porque foi fertilização, né? Foi Aham, FIV. Uma das meninas faleceu com sim, 20 dias, porque foram prematuros extremos, sim. né? Que é uma característica, uma causa, né, para o autismo, a Uhum, prematuridade, uhum, inclusive. sim. E eu fiquei com um casal. Então, a prematuridade é uma causa para o É, autismo? uma É um dos das fatores de causas, é risco? um fator de risco. Aham, Então, se é prematura, a gente já tem que observar. uhum, E por isso eu já comecei a observar, porque como eu já entendi um pouco, né? Mas aí veio as crises convulsivas. Controlando as crises convulsivas, eu comecei a identificar sintomas, uhum. né? Beatriz, ela não interagia muito, ela brincava muito sozinha com as mãos. E aí a neurologista que já acompanhava, que é maravilhosa, aqui de Cuiabá, ela é perfeita. Quer citar ela aqui? A doutora Viviane Ah, Cabral um abraço, Quixabeira, doutora ela é Viviane. maravilhosa, maravilhosa, maravilhosa. É a melhor, assim, Uhum, né? Inclusive, ela é referência já agora. sim, Na época, ela estava começando, que né? Ela legal. tinha voltado recentemente para Cuiabá, isso há 10 anos atrás. E aí nós começamos a perceber esses sintomas da Beatriz. E ficamos, assim, até relutantes, né? Porque era tanta coisa já. E aí eu e a Viviane, a gente discutia muito isso. Mas será? Será? Eu falava, não, ela está no Uhum, espectro. E aí eu voltei a estudar. Fui me especializar em autismo e a neuropsicologia. Então voltei a fazer inúmeros cursos, sim. pós-graduações, para poder
auxiliar minha filha. Por que que eu fui atrás disso? Porque lá em Nova Mutum não tinha ninguém que soubesse tratar autista. Eu trabalhava com isso, mas eu era mãe, né? Uhum. Então, assim, como é que eu ia dar esse tratamento todo para minha filha? Não tinha como. Então, eu precisava estudar para ter mais embasamento, para correr mais atrás e para cobrar também dos profissionais Sim. que iam tratar dela. E foi o que eu fiz. E aí a gente começou a correr atrás, fui estudar, correndo atrás de tratamento. Quando eu terminei todos os tratamentos, Beatriz se desenvolveu maravilhosamente bem, graças a Deus, ela é uma figurinha hoje. Que bom. Então, nós estávamos ali já com 2, 3 aninhos das crianças, e Beatriz fazendo os tratamentos, e eu já com diagnóstico, muita gente já me procurando para diagnóstico precoce, Uhum. porque já sabia da minha história e, né, a questão do próprio diagnóstico de autismo, e isso fez crescer mesmo a procura. Não que eu já não tivesse, eu já tinha, já trabalhava com isso, mas isso Legal. fez Tratou de crescer. uma dor sua, de uma Isso, experiência de vida sua. exatamente. E aí o que que aconteceu? Eu fui atrás de profissionais por indicação de conhecidos, de colegas, fulana de tal é boa com criança, Uhum. né? A fome, não sei quem, é boa com, sabe? E E assim foi aí surgindo a foi equipe. surgindo a equipe. Então Deus Olha foi só. colocando mesmo as pessoas corretas na época, na Uhum. ocasião, para formar essa equipe. E era para ser uma equipe de diagnóstico inicialmente, né? Uhum. Para um diagnóstico mais preciso ali, para que os pais não precisassem, fez a avaliação neuropsicológica, agora precisa ir atrás da fono, precisa ir atrás de um outro profissional. Então a gente montou a equipe para sair do consultório com o diagnóstico pronto, para o médico só terminar de laudar. Uhum. E aí o que que aconteceu? Veio a pandemia. Meu E com a Deus, pandemia, desafio. também, né? Porque a gente estava ali no início, Sim. mas não foi tão ruim, porque com a pandemia aconteceu o quê? Os pais ficaram em casa com os filhos e os profissionais, né, os especialistas vieram todos para a internet explicar o que era autismo, como identificar, e aí houve esse boom, né, do autismo, que muita informação, porque isso aconteceu na pandemia. Uhum. Antes da pandemia, a gente não tinha esse espaço todo. E aí, com isso, a procura aumentou muito, mas muito. E aí, de uma equipe pequena, né, porque eu estava num consultório já há 20 e tantos anos ali, eu, né, tinha 2 salas, uma de atendimento adulto e uma de atendimento infantil. A equipe de diagnóstico fazia uma rotatividade ali nessa sala de atendimento infantil, e aí, com isso, a gente precisou alugar o piso de cima desse prédio onde eu estava já no consultório. Então, eu tive que alugar e passamos já para 6 salas. Foi rápido o Foi crescimento em rápido, si. muito rápido. E aí, com 3 anos, a gente já mudou o consultório. Agora a gente está com 4 anos, 5 anos que a gente vai fazer. E eu já estou com 14 salas, um prédio de 2 pisos, enfim. Então, assim, a coisa É deslanchou. necessidade, tem muita demanda, né, doutora? Exatamente, exatamente. Então surgiu de uma dor Uhum. minha, de uma Uhum. necessidade, né, minha mesmo, por conta da minha filha, Sim. e aí isso, Tomou uma proporção um enorme, né? É enorme. o que é hoje. Qual Exatamente. que é a missão da clínica, doutora? A missão é essa, é acolher, né? É Sentir a dor do outro, né? olhar o outro, Uhum. e entender essa dor, porque assim não basta só o diagnóstico, né? Você tem que entender aquilo, porque o que que aconteceu muito, que a gente vê muito também, apareceram muitas clínicas, né? Uhum. E todo mundo focando muito na questão de ganhar dinheiro, de aproveitar esse momento. E não é isso que a gente quer. Uhum. Tanto é que o Instituto, que hoje Uhum. é Instituto de Saúde, Educação e Reabilitação. A gente tem uma linha social, então a gente oferece desconto para baixa renda e, dependendo dos casos, a gente trabalha de forma gratuita para laudo, para o processo Isso de diagnóstico. fato viveu o propósito. E quando vive o Exatamente. propósito, a prosperidade ela é uma consequência, né, doutora? Amém. Precisa É. correr atrás Não dela, ela precisa correr vem pra atrás. gente. Exatamente, Que bonito, exatamente. que legal. E aí todas as meninas que trabalham comigo, Uhum. elas abraçaram isso. Então, aquelas que entraram e não se identificaram, elas foram saindo, sabe? E aí Sim. as que estão comigo ali já há 4, 5 anos, e as que entraram por último, 3 anos, todas têm esse mesmo
esse mesmo propósito, essa Essa mesma. psicologia, Isso, esse mesmo princípio de vida, né? exatamente. Eu Não é, falo o dinheiro que não vem primeiro, não. né? Então, a Inser hoje era uma clínica humanizada. Humanizado, totalmente humanizado, Que bênção, doutora. totalmente. Que legal, olha E aí, a gente. maioria das profissionais tem Inspiração alguém, pra gente. com algum transtorno de neurodesenvolvimento, é tio atípico, ou é um profissional atípico. Nós temos ali Uhum. profissionais com transtorno de desenvolvimento, temos TEA, temos TDAH, que atuam Aham. na clínica. É Olha bem aí, legal. que legal, doutora. Parabéns pelo trabalho Obrigada. de vocês, viu? Primeiros sinais, né, do autismo, e vamos falar sobre o início da vida escolar. Sim. Como identificar, doutora, os comportamentos atípicos, né? Quais são os primeiros sinais que os pais devem se alertar? Então, o autismo, ele deve ser diagnosticado até os 18 meses de idade, né? É o diagnóstico precoce. Então, assim, a gente consegue sim diagnosticar com segurança com 18 meses de idade, a partir Uhum. dos 18 meses de idade. O diagnóstico ele precisa ser feito antes dos 3 anos, que é o ideal. Então, os primeiros sintomas, eles surgem sempre antes dos 3 anos. Uhum. É a dificuldade de contato visual. Às vezes a mãe, o pai fala, não, mas ele olha no olho. Ok, ele olha, mas ele não sustenta o olhar. Ele olha e já E vira. dizia, Uhum. Na hora da amamentação, o bebê não faz esse contato visual com a mãe, né? Brincar com os colegas, um bebezinho pequeno, de 1 ano, 2 anos, ele não consegue interagir com outra criança. Ah, mas ele fica no meio de outras crianças. Ficar no meio de outras crianças é uma coisa. Interagir com essas crianças é outra coisa. Então, às vezes, a criança ela aceita estar no meio, mas ela não busca o colega para brincar. uhum. Entende? São coisas diferentes, né? Movimentos estereotipados. Ah, a criança está muito feliz, está ansiosa, ficou muito feliz, ganhou alguma coisa, ela tem o movimento de flap, né? Balançar muito as Fica mãos. agitada. Isso, ou, né? Em geral, assim, a gente percebe muito na mãozinha. E não é só uma agitação, é esse movimento mesmo, de ficar Uhum. balançando as mãozinhas. Às vezes é embaixo, às vezes fica assim, Uhum. assim. Então, tem muito esses movimentos estereotipados que você não vê em outras crianças. Sim. E isso se repete com bastante frequência. Comportamentos de seletividade alimentar. A criança se recusa a vários alimentos. Inclusive, às vezes, começa a dar problema, inclusive, na introdução alimentar. A criança não aceita, Uhum. já desde ali. Comportamentos girar, né, em torno dela mesma. Às vezes a criança, ela tá brincando, ela tá dançando. Ok, mas em que nível é esse movimento de girar em Uhum. torno dela mesma? Qual a frequência disso? Isso, em quais situações, né? E entre outras coisas. Então, são comportamentos que a gente precisa observar. Uhum. Atraso de fala, Uhum. balbúcio. Criança com 6 meses já está balbuciando. Não está balbuciando ainda? Opa, vamos observar. 1 ano a criança precisa estar falando algumas palavras. Não está falando ainda? Tem que investigar. Tem alguma coisa errada também. Porque as pessoas vêm com aquilo, ah, mas o pai falou com 3 anos, com 4 anos, ok. Vamos investigar o pai também, porque E a possivelmente tem sensibilidade alguma auditiva, coisa. doutora, também? Também. Aí a gente está falando de um transtorno de processamento sensorial. Uhum. Sensibilidade auditiva, sensibilidade visual, a luz, às vezes Ela também, incomoda. o autista também pode ter essa. Pode ter, não é uma característica assim de todos os autistas. Tem autista que não tem, mas pode acontecer. Porque assim, tem autista com transtorno de processamento sensorial e tem Uhum. autista que não tem transtorno de processamento Mas sensorial. o autismo sempre vem acompanhado de outra patologia, né? Ou Não nem sempre? necessariamente. Na maioria das vezes, sim. Na Uhum. maioria das vezes, sim. Ele é comórbido com alguma outra coisa. Uhum. Ou um Mas não TEA, um TDAH necessariamente. junto, né? O TDAH é um dos mais comuns e a epilepsia. Uhum. A Olha epilepsia só. é uma das mais frequentes. Uhum. Mas, assim, na primeira infância, a gente geralmente não associa muito a outros transtornos. Eles vão aparecendo no decorrer do tempo, né? Os sintomas, porque uma coisa camufla a outra. E Uhum. os transtornos de neurodesenvolvimento, eles são muito parecidos na primeira infância. Uhum. Muito parecidos, então é muito fácil confundir. Com 3 anos, 4 anos, diagnosticou, por exemplo, um TDAH, vamos observar melhor, que pode Uhum. ter alguma coisa camuflada ali.
Sei, tudo é observação, né? Os Tudo é pais ficarem observação, atentos. exatamente. Doutora, qual que é a importância da escuta ativa dos pais e dos professores nesse processo de acompanhamento, de regressão da doença? Porque a gente sabe que o autismo ele não tem cura, mas ele Não. regride, né? Você Uhum. consegue fazer aí uma regressão do nível 2 para o 1 ou do 3 para o 2, né? Consegue Sim, ter essa sim. melhora. Qual que é a importância dessa escuta ativa e dos professores? O que acontece? O indivíduo ele transita dentro do espectro, né? Nós Uhum, temos níveis, né, dentro do espectro hoje, o transtorno de nível um, 2 e 3 de suporte. Acontece que quanto mais cedo a intervenção, melhor o prognóstico. uhum, O indivíduo ele não deixa de ser autista. Ele vai ser autista o resto da vida. Nasceu autista, vai morrer autista. uhum, Vai ser um adolescente autista, vai ser um adulto autista, um idoso autista. sim. Tudo depende de como essa intervenção é feita. Uhum, Se essa intervenção é feita de uma forma a dar autonomia, a dar funcionalidade aos comportamentos, a dar independência, a tendência uhum, é que esse autista ele saia assim de um nível de suporte 2 para um nível de suporte um. uhum, E ele consiga ser independente, um nível de suporte 3 para um nível de suporte 2, talvez um nível de suporte um. A tendência é essa. Porém, tem que ser feita intervenção. Ele sozinho ele não faz isso. uhum, Ele por si só. sim. A tendência dele é ficar como ele está. Então, se o pai, o professor observa que a criança tem sintomas, tem um desenvolvimento que não é típico, que não é o esperado, que está diferente da maioria, tem que procurar ajuda. Ah, mas cada criança tem seu tempo, cada criança é de um jeito, né? A gente escuta muito isso. Sim. De fato, cada criança é de um jeito e cada criança tem seu tempo. Mas cada criança tem seu tempo dentro dos marcos de desenvolvimento. A Uhum. gente não pode esperar acumular marcos de desenvolvimento. Isso é importante a gente falar. Porque se acumula marco de desenvolvimento, vai ficando cada vez mais difícil de recuperar aquilo. Com certeza. E aí a gente vai atrasando, atrasando, atrasando. Quando vê, a gente está com um atraso gigante E é mais e é difícil. mais difícil trazer de volta. Doutora, como que você enxerga hoje a questão da inclusão escolar na prática, né? O que que ainda falta no seu ponto de vista? Isso é polêmico a gente falar, né? Mas eu acho que é É importante, né, muito, é doutora? polêmico. Assim, avançamos muito Uhum. em termos de leis. Uhum. Você pode falar com propriedade porque você é uma mãe, né, de É, autista. Você tem uma, assim, exatamente. você tem propriedade para falar, não Sim. só como profissional, mas como mãe. É. Então, assim, a gente avançou muito nos Uhum. últimos anos, né? Mas com relação à lei. Então, a lei assegura a inclusão, a matrícula no ensino regular, assegura os ATs, os acompanhantes terapêuticos na escola, Uhum. os auxiliares. Porém, na prática, na vivência, isso está muito longe da realidade. A inclusão ela não é só matrícula, né? A inclusão vai além. A inclusão ela é acolhimento, ela é um olhar para a dificuldade daquela criança e para a potencialidade daquela criança. Uhum. A inclusão ela é a preparação do profissional que vai acompanhar aquela criança. Sim. Ela é a formação dos professores, é uma formação até continuada. Ela é ter uma adaptação curricular. Então, a inclusão, ela consiste em várias, né, várias vertentes, vamos dizer assim, Uhum. várias etapas. E o que a gente tem hoje, de fato, é matrícula e talvez, em alguns casos, um acompanhante, Uhum. que nem sempre é especialista. E é isso. É Claro que assim, difícil. né, temos várias realidades aí, Brasil afora, né? Cada um uma realidade, mas em geral é isso que acontece. Se a gente precisar sentar com um profissional e fazer um PEI, um plano educacional individual, individualizado, a a maioria não sabe fazer. Porque assim, um autista, ele vai para o ensino regular, mas ele precisa ter esse PEI. Ele Sim. precisa desse plano educacional.
Com Porque é certeza. ali que a gente vai conseguir ver aonde ele está evoluindo e aonde não. Uhum. Quais são as necessidades a serem trabalhadas. Então, ele vai para o ensino regular, ele vai para uma sala regular junto com as crianças da mesma idade dele, mas ele precisa de uma alteração curricular muitas vezes. Uhum. Às vezes não, tem criança que acompanha tranquilamente, está tudo Uhum. certo. Sim. Mas tem criança que precisa, a maioria delas precisa. E aí a gente não tem. Então é uma dificuldade com a qual a gente se depara. E preocupante, né? Muito, muito preocupante. Preocupante. Abordagens terapêuticas eficazes, né? Uhum. Hoje nós temos o ABA, a integração social, a psicologia comportamental, fonoaudiologia, entre outras. A doutora poderia falar um pouquinho sobre essas abordagens terapêuticas, como que é feito esse acompanhamento Sim. multidisciplinar? Então, a abordagem mais divulgada hoje, assim, que tem mais evidências, a mais pesquisada e estudada é a ABA, que é a Uhum. eh, análise comportamental análise funcional do comportamento, desculpa, Perfeito, doutora. Aham. né? E a aba ela está sendo muito divulgada, por quê? Porque ela é uma ciência que tem uma forma mais fácil de visualizar Uhum. os resultados. Então, a gente trabalha muito com gráfico, Sim. né? Uhum. A gente traça os programas de treinamento para criança, de tratamento, e, de acordo com os resultados, vamos colocando nos gráficos e a Uhum. gente vê a evolução. Então, é visível, além da criança, né? Uhum. Além do padrão comportamental da Sim. criança, a gente vê aquilo em gráfico. Então, fica bem. E isso é muito divulgado hoje. Uhum. Ela é uma vertente do behaviorismo, né? De Uhum. Skinner. Mas, além da aba, que é excelente, tem Denver para intervenção precoce, mas a Denver, ela é de 18 a 30 meses só. Passou de 30 meses, não é mais intervenção precoce. Uhum. Então, a gente não ouve tanto falar por conta disso, porque ela é limitadinha ali em termos de idade, por conta da forma mesmo de aplicação. Ela é muito semelhante à aba, Uhum. muito, mas ela vai só até os 30 meses. Uhum. E a aba não, a aba ela pega de bebezinho e vai até. Enquanto precisar de intervenção, a aba está funcionando, né? A análise Perfeito. comportamental. Fora isso, nós temos ali várias outras, né? Por exemplo, a terapia cognitivo-comportamental. Para adolescentes, nível de suporte 1, adultos, nível de suporte 1, que tem ali uma inflexibilidade cognitiva, que a gente precisa trabalhar isso, Sim. o TCC, a TCC é ótimo. Então, assim, para cada caso, a gente precisa analisar com cuidado o que seria melhor, qual Qual a abordagem, qual indicação? tratamento seria Uma receita para melhor. bolo, é personalizado de acordo com a necessidade, Exatamente, né, também com o exatamente. grau de complexidade, se esse paciente ele foi diagnosticado precocemente, se houve um Isso, atraso, né, então tudo isso exatamente, influencia na escolha exatamente. Da abordagem que vai ser que vai ser utilizada. utilizada. Por exemplo, vamos focar na aba. A aba ela é intervenção, ela Uhum. não é acompanhamento. Sim. Então, a gente faz um plano de tratamento para aquela criança. A gente vai trabalhar os sintomas do autismo que estão Uhum. prejudicando o Sim. desenvolvimento daquela criança. Resolvido aquilo, a gente não trabalha mais aqui. Se a Uhum. criança não tem mais sintomas gritantes que precisam de intervenção, como é que eu vou dizer? Profissional? Não, não, aquela intervenção mais intensiva, Sim, né? Com mais números de terapia, com mais horas, sim. a criança já diminuiu. A gente precisa só de um acompanhamento dela durante ali um período para ver como é que ela vai evoluindo, como é que a gente tira ela da aba. Uhum. Tira, não precisa mais de intervenção, a gente vai para acompanhamento psicológico, vai para uma TCC, muda a Muda o abordagem. foco, muda a abordagem. Uhum. Legal. E aí vem a fonoaudiologia, vem a terapia ocupacional, integração sensorial. A integração sensorial, ela vem muito nessa coisa de regular, né? Uhum. Criança, por exemplo, que tem criança hipotônica, né, que é mais molinha, ela tem o hábito de correr muito, de se bater, ela precisa regular o sistema. E aí a integração sensorial, ela vem muito aí. Então, assim, a Uhum. integração sensorial é para todo mundo? Também não é para todo mundo.
né? A própria fonoaudiologia. Tem criança que vai precisar, tem criança que não, Uhum, né? Tem criança que precisa porque não consegue engolir, tem criança que precisa porque não consegue falar direitinho. uhum. Cada caso é um caso. Então, mesmo dentro da fonoaudiologia, a fonoaudióloga vai avaliar e vai ver qual é o tipo de tratamento também adequado. A fisioterapia, a maioria das pessoas está descobrindo agora a importância da fisioterapia no autismo. Hum, Fisioterapeutas especialistas. O que que acontece? Uma grande parte, tipo, 80% dos autistas são hipotônicos, que têm uma musculatura mais flácida, eles são sim. mais molinhos, mais fraquinhos, e não fazem fisioterapia, não tem fortalecimento muscular. Então, assim, eles vão ter dificuldade psicomotora, eles vão ter dificuldade de fala, inclusive por isso, porque não tem Uhum, fortalecimento, e isso gera todo um atraso de desenvolvimento. Então, se não trabalha a fisioterapia, como é que vai trabalhar a psicomotricidade? com certeza. Né? E isso tudo a gente tem que É pensar. muito complexo, né, É doutora? complexo. Eu costumo dizer que assim, não basta você ser psicólogo e entender de aba, por exemplo. Você tem que entender do autismo. Uhum, Não basta você ser fisioterapeuta, você tem que entender de autismo. Para tratar autista, você tem que ser especialista em autismo. Você tem que estudar o autismo, porque o autismo por si só é muito complicado. muito complexo. É, Doutora, como que as famílias podem engajar nesse plano terapêutico? Qual o papel da família nesse plano terapêutico, nesse acompanhamento e na própria evolução do paciente? eu penso que a família ela tem um papel fundamental, é crucial, né? Quando a família se dispõe, quando a família traz para ela essa responsabilidade, os Sim. resultados são, São outros. são visíveis, são gritantes, né? Ali no instituto mesmo, a gente tem pacientes que a família corre atrás, vai estudar, aplica a aba 24 horas, porque assim, quando você estuda, você faz isso o tempo inteiro. Você está Sim. falando com a criança aplicando a aba, você está dando banho, você está aplicando a aba, enfim. E tem aqueles que não fazem absolutamente nada. Então, a diferença na evolução é gritante. E quem está com essa criança 24 horas é a família. Uhum. Quem sabe a necessidade da criança e da É a família família. é a família. Então, se não tiver essa participação, complica, demora, fica mais difícil para a gente trabalhar, Uhum. entende? Então, eu acho que é fundamental a participação da família. Entendo também, enquanto mãe, que não é fácil, né? Quando o profissional transfere toda a responsabilidade para a família também, de que, se a família não fizer, não vai dar resultado. Também não é bem assim, né? Eu acho que a família tem o papel dela, mas o terapeuta tem o papel dele. Com Eu não certeza. posso falar assim que a família tem que fazer tal, tal, tal. A mãe não é terapeuta, pai não é terapeuta, mãe não é professora, pai não é professor, entende? A gente tem as dores de mãe, de pai, né? A gente tem as nossas as vidas também. Para eu poder cuidar do meu filho, eu preciso estar bem. E aí, se eu tiver que gastar todo o meu tempo em terapia, fazendo terapia com meu filho, eu não vou estar bem, eu vou estar esgotada. Uhum. E aí não vai ficar nem eu, nem ele bem. Então a Verdade. gente tem que saber medir. E o profissional que cuida da criança, ele tem que entender isso também. Que tudo bem da tarefa de casa, igual muitos, né, gostam de dar muita tarefa de casa, mas tem limite. Uhum. Porque a família de uma criança atípica já é esgotada por si só. Porque é 24 horas com aquela criança. Às vezes a criança se desregula e fica ali uma semana desregulada. E a É família está desgastante, né, ali, doutora? exatamente. E aí o profissional vem e ainda cobra tudo aquilo. Então a gente tem que tomar um certo cuidado com isso também. A família tem papel, tem importância? Tem. Mas há de ter uma compreensão Uma com a família compreensão. também, né? Abraçar Exatamente. essa família também, né, Precisa de doutora? acolhimento. É importante. Doutora, autonomia e vida adulta para pessoas com TEA, né? Como preparar desde cedo essas crianças, futuros adultos, né, para a vida adulta mesmo, para o futuro? Como Uhum, prepará-las para o futuro? uhum. Como a gente estava dizendo, a intervenção precoce ela vem para isso. A Uhum, gente trabalha a criança para o mundo. A gente vê muito por aí,
clínicas, profissionais trabalhando a criança para o consultório. Uhum. A gente chama de resultado de consultório. Aqui no consultório ele dá muito resultado. Aí sai para ir no consultório do neurologista, ele já não deu resultado, já não E responde. não é assim, tem que ser pro mundo, Tem né? que ser para o mundo. Então, o que acontece? A gente precisa fazer de forma que a criança generalize todos os comportamentos. Uhum. Fora isso, ela precisa aprender a interagir, ela precisa ter habilidades sociais, e em casa a gente precisa dar autonomia. É deixar assim a criança fazer escolha, Uhum. é deixar assim ela se virar, né? Se servir na panela, às vezes, quando vai servir a comida, se servir na travessa. Ela caiu, deixar ela levantar, enfim. É deixar ela viver como qualquer outra criança. A gente tem que entender que ela tem o autismo, mas o autismo não a define. Uhum. E que a gente tem que educar essa criança como qualquer outra criança. Como é que eu preparo uma criança para o mundo? Ensinando, deixando ela fazer escolhas, dando autonomia para essa criança. Para o autista é a mesma coisa. Sim. Claro que a gente tem que fazer algumas adaptações. Temos que fazer. Porém, se eu não der esse espaço para ela ter autonomia, se eu não der esse espaço para escolha, ela não vai se desenvolver. Uhum. O adolescente, mesma coisa. Se eu não der espaço para ele crescer e ficar tratando ele de forma infantilizada, Ele não vai ele desenvolver. não vai desenvolver. O adulto, mesma coisa. E a gente tem que entender que tem os sintomas do autismo. Porém, eles estão se desenvolvendo. Os interesses vão mudar, eles não vão ser criança a vida inteira. Sim. Vai casar, vai Vai ser querer ter incluído vai ter filho. o mercado de trabalho, onde haverá de ver a Exatamente. inclusão, onde a convivência social. Exatamente. É. Então, assim, todos vão para o mercado de trabalho? Não. A gente tem que ser, a gente não pode tampar o sol com a peneira também, a gente tem que ser Uhum. claro nisso, né? Muitos, por exemplo, autistas de nível 3 vão ter mais dificuldade de mercado de trabalho. Uhum. Esses são mais difíceis, sim, principalmente se tiver uma deficiência intelectual um pouco mais acentuada, moderada, enfim. Uhum. Mas nível 1 e 2 vai para o mercado de trabalho com tranquilidade. Precisa ter um ambiente de trabalho, às vezes, adaptado? Precisa. Precisa, né? Com menos luz, Sim. menos barulho, precisa. Mas eles vão para o mercado de trabalho. Tira a carteira de motorista. Então, assim, a gente precisa preparar essas crianças de pequeno. E fazendo o quê? Dando autonomia. Quanto mais cedo, maior Melhor. a chance deles terem uma vida normal, né? Exatamente. Quanto Serem mais incluídos, cedo, né, na mais funcional. sociedade, Uhum. no mercado de trabalho, é verdade. Exatamente. Doutora, eu vou chamar um rápido bloco comercial e a gente já volta para finalizar o nosso bate-papo muito especial dessa noite, tá? Ok. Na Vitaforma, o nosso propósito vai além da suplementação. Acreditamos que investir em saúde é construir um futuro de qualidade, energia e vitalidade. Com nossa linha de suplementos de alta qualidade, como a creatina, a VitaCarb, Vital Q12, a melatonina, o ômega 3 e a creatina em goma, oferecemos soluções práticas e eficazes para quem busca viver mais e melhor. Escolher Vitaforma é priorizar sua saúde e a sua longevidade. Somos mais que uma marca de suplementos, somos um parceiro na sua jornada de bem-estar e evolução. Vive intensamente. Invista em você. Vitaforma, uma nova forma de viver a vida. Não tem como não se curvar à potência da natureza. Além de observar, me resta sentir cada uma de suas paisagens. Não é só bonito, é muito forte.
É como dirigir o Haval H6 GT sentindo toda a potência dos 393 cavalos, combinado com os 2 motores elétricos e um motor a combustão. É poder desbravar esse cerrado com uma energia limpa. Essas construções milenares são 3 formações geológicas com milhares de anos, uma sendo construída em cima da outra, formando um cenário único. Se fosse um carro, ele uniria o esportivo ao SUV. Vocês sabem do que eu tô falando, né? Para aproveitar o melhor de tudo, basta unir o futuro com a simplicidade. Não tem como sair indiferente de um lugar como esse. Estar aqui é ganhar força para seguir adiante. Diferente. E com certeza, totalmente renovado. O único lugar que não dá para desacelerar é dentro do Haval H6 GT. O amanhã chegou na Chapada dos Guimarães. Hello, tomorrow. Conheça a farmácia de manipulação Splendore. Oferecemos um ambiente aconchegante, um laboratório completo para manipular as suas fórmulas e uma linha própria e exclusiva da La Splendore, com produtos de skincare e suplementação. Na Splendore, você pode também agendar uma consulta farmacêutica para obter orientações personalizadas. Visite nossas unidades em Rondonópolis e Primavera do Leste. Splendore Farmácias de Manipulação. Há 11 anos, suplementando saúde. Voltamos de mais um bloco comercial, lembrando vocês que nessa noite a nossa visita aqui da doutora Manuela Bueno, ela que é proprietária e fundadora da clínica INSER, né? Instituto INSER, em Nova Mutum. E está aqui hoje falando da sua história, contando sua trajetória, né? Ela que é mamãe também de uma criança autista, de outra com TDAH, né? Isso. É autoridade no assunto e está aqui hoje trazendo uma abordagem muito tranquila para vocês. Quem não pôde acompanhar desde o início, eu falo sempre que os conteúdos ficam anexados aqui nessa plataforma, é só você clicar aqui e rever desde o início e compartilhar também esse conteúdo. Doutora, muito bom ter você aqui nessa noite, bate-papo muito leve, né? Muito descontraído. Eu falo que a gente só se torna de fato uma autoridade quando a gente passa pela situação, né? E você era uma profissional, mas não era uma autoridade naquilo que você atuava. E hoje, sendo mamãe de uma autista, né? Da Beatriz, né? De uma outra criança também que tem um transtorno que é o TDAH. E você tem propriedade, você se tornou uma autoridade para falar do assunto. É diferente, não É é? bem diferente. Como a gente estava falando anteriormente. Antes de ser mãe, eu me achava uma boa terapeuta infantil. Sim. Hoje, sendo mãe, eu vejo que não era, não. Hoje eu sou de outro jeito. Antes de ser mãe de uma criança atípica, eu olhava e falava, meu Deus, como essas mães dão conta disso, né? Olha Hoje eu tenho 2 crianças atípicas e dou conta também. Que Deus sabe de que jeito, né? Exato. Mas a gente dá E foi conta. legal porque você pôde entender na pele Sim. o que de fato funciona e o que E não o que não funciona. funciona, exatamente. Né? Porque na teoria é tudo muito lindo. Na teoria tudo dá certo, tudo vai funcionar a longo prazo. Às vezes a gente acha que não está funcionando aqui, cobra dos pais, não está fazendo certo. E quando você vê, você vai aplicar aquilo do jeitinho que é para fazer, você fala, isso não vai funcionar mesmo. E não funciona. Sim. Né? Mesmo que você use todos os passos. Então, assim, só sendo mãe, Só passando só pelo passando problema para para poder entender. aconselhar, acolher com Exatamente, empatia. Porque exatamente, você está na pele também, você está do outro lado também. exatamente isso. Doutora, a gente sabe que por mais que seja um assunto muito difundido, seja algo muito mais comum e corriqueiro, né? A gente lidar com essa situação de diagnóstico, né? De autismo, de TEA, mas ainda há um impacto emocional em alguns familiares, alguns pais Sim. que não aceitam tão bem, né? A notícia. Como que tem sido essa realidade hoje em relação ao impacto emocional do diagnóstico para os pais? Com esse número de informações, né, que a gente tem, com essa divulgação maior, os pais eles já vêm
sabendo, Sim. né? A mãe olha para a criança e fala, tem alguma coisa errada. Mãe Uhum. sempre sabe. Eu costumo dizer que mãe sabe que tem alguma coisa ali. Apesar de saber, o que eles querem é ouvir que não, né? Uhum. Esse diagnóstico não condiz, esses sintomas não condiz com o quadro. E mesmo, né, quando a mãe vem, quando o pai vem, que a gente fale, que eles falam tudo, eles, eu penso nisso, porque eles vêm falando já, né? Eu penso que é autismo, alguém já falou que é autismo, ou a pediatra já falou e ela quer a avaliação neuropsicológica para confirmar. Eles estão esperando. Mas quando você fala, olha, a criança está dentro do transtorno do espectro autista, o chão abre. O Sim. chão abre para qualquer um. É como se eles perdessem toda a base Uhum. que eles tinham. E o que acontece, né? O que eu costumo falar é que é você perder o seu filho ideal, né? Uhum. Você tem que matar aquele filho ideal, aquela figura que você idealizou, E aceitar o filho que Deus te deu. o filho real. Exatamente. Então você precisa esquecer aquela idealização que você fez para poder você viver o que você tem. Esse é o processo mais difícil. Uhum. Muitas vezes, muitas famílias se perdem aí nesse caminho, nesse processo de luto. Uhum. E cada um vive no seu tempo, né? Esse luto não tem assim, eu vou falar para você, 6 meses, 1 ano, depende. Cada família tem o seu tempo. Hum. Tem aqueles que aceitam, Sim. abraçam e correm atrás, e tem aqueles que vão passar aí 2, 3, 4, 5 anos ainda Tentando digerir e tentando aceitar. digerir e aceitar. Mas assim, o que a gente tem que entender é que o diagnóstico, ele não define ninguém. O diagnóstico, ele é só um nome. Se eu tenho meu filho, eu convivo com ele há 3 anos, daquele jeitinho, o nome daquele conjunto de características que ele tem, não muda o que ele é. É só um nome para aquele conjunto de características. E esse nome vai me dar respaldo, vamos dizer assim, para começar um caminho, para trilhar um caminho de auxílio para que essa criança tenha um futuro melhor. Sim. Se ele não tivesse esse nome, eu ia fazer isso de outra forma, Certeza. né? Mas quando eu dou um nome, eu já sei, opa, peraí, então é esse nome, o que eu vou fazer para isso? Então, o diagnóstico é isso. É um nome que eu dou para um conjunto de características que até então eu não sabia. Uhum. Só isso. Olha só. Em relação a leis de proteção e o que ainda precisa avançar, né? Como que você enxerga hoje as leis que nós temos de proteção a crianças com TEA, né? E o que ainda precisa avançar no seu ponto de vista, doutora? Então, temos algumas, né? Tem a Lei Berenice Piana, tem aquela do Romeu Mion, que saiu agora por último. Essas leis, elas nos amparam nessa questão educacional. Uhum. Agora, o autista, ele é atendimento prioritário, né? Não é mais só preferencial. Olha Ele só, é prioritário, a gente já legal. ganhou isso também. Então, nós temos já muita coisa, mas precisamos de muita coisa ainda. Uhum. Porque, assim, de nada adianta eu ter uma lei que me ampara, por exemplo, no sentido de eu tenho direito à matrícula no ensino regular, mas eu não tenho nada que execute essa lei. Porque eu faço a matrícula, mas eu preciso da adaptação curricular, que é o que a gente falava há pouco tempo atrás, há Sim. no bloco anterior. E como é que eu vou executar essa lei? Então a gente precisa disso, que essa lei ela seja colocada em prática de uma outra forma, de uma forma talvez mais eficiente. Uhum. Políticas públicas com relação à saúde, porque a gente sabe que hoje a gente não tem atendimento público para autista. Uhum. O que tem é pouco e muito precário. É verdade. Infelizmente, nas clínicas particulares, o serviço é muito caro. Até porque o número de horas das terapias é muito alto, para que a gente consiga que a criança evolua de uma forma bastante satisfatória.
Para que a gente consiga isso que a gente falou, de descer um autista nível de suporte 3 para nível de suporte 1, são muitas horas de terapia por semana. Uhum. E isso é muito caro. E a realidade da maioria da nossa população não condiz com o valor para essas terapias. Então, o salário mínimo não cobre. Então, a gente precisa que a saúde pública ofereça o mínimo, né, de Para que todos tenham tratamento, acesso, né, doutora? pelo menos o mínimo, porque a maioria não consegue nem o mínimo. Nem um neurologista, um neuropediatra para fazer o laudo, nem para conseguir o auxiliar na escola, porque para a escola tem que ser do médico. Uhum. Não vale, por exemplo, o da neuropsicóloga, né, por lei. Então, nem isso o Sistema Único de Saúde consegue oferecer. Sim. Isso é o mínimo, Uma triste realidade que a gente espera que mude, né? em breve. É a nossa esperança. É, Doutora Manuela, foi muito bom receber você aqui nessa noite. Muito clara, muito objetiva. Falou de forma muito leve sobre esse assunto, né? Sobre o TEA, sobre as missões, né? A missão da Clínica IC, do Instituto IC, sobre a sua história de vida, né? Que nos inspira também, sobre a experiência que você pôde sentir, que Deus te proporcionou para que você pudesse sentir o outro lado da história também, sim. se tornar uma autoridade nesse assunto. Obrigada mais uma vez por ter aceito estar aqui. Para quem queira acompanhar você nas redes sociais, qual o seu Instagram? Eu que agradeço mais uma vez Agradeço a a você. oportunidade de estar Sim. aqui, pelo convite, por abrir de novo esse espaço, né, para a gente falar um pouquinho de autismo, Sim. dos neurodivergentes, enfim. Meu Instagram é Manuela Bueno, Uhum. Neuropsi, Manuela Bueno Neuropsi, e o da clínica é Instituto Inser, @Instituto Inser, né? Nova Mutum, Nova gente. Uma Mutum, clínica referência em todo o exatamente. nosso estado. Doutora, muito obrigada Obrigada, mais uma vez. obrigada eu. Espero você aqui em breve, tá bom? Bom retorno, Nova Mutum. Logo, logo eu Obrigada. estarei lá, se Deus quiser, também, pra gente gravar lá. Isso. E obrigada mais uma vez, Obrigada tá? eu. Vocês que nos acompanharam, eu falo sempre que a informação ela só começa aqui. Esse canal é um canal onde nós preocupamos em trazer profissionais com credibilidade para trazer informação com responsabilidade para sua noite. Então, continue fazendo a sua parte, compartilhe. Se você não é inscrito ainda, se inscreva nesse canal, replique essas informações para que o maior número de pessoas possam ser alcançadas com a informação. Afinal de contas, a informação, ela salva vidas. Eu espero vocês aqui amanhã, nesse mesmo horário, e mais um Dr. Cast. Até lá!